Oi, queridos! Vamos lá? Continuando então nosso trabalho sobre pronomes, né? E o uso desses pronomes para evitar a repetição, ou seja, para fazer a coesão textual, ok? Ali no número 13, diz assim: no trecho a seguir, a expressão destacada pode ser substituída por um pronome pessoal do caso oblíquo. Menim comigo, teti contigo. Lembra? Tá? Veja, reescreva essa frase. Leia primeiro, reescreva, fazendo essa substituição por um pronome oblíquo, tá? E fazendo todos os ajustes necessários, certo? Então, vamos lá. Dizia assim: mantenha bem tampados tonéis e barris de água. Primeira oração. Lave semanalmente por dentro com escova e sabão. Aí repete o nome, os tonéis e barris de água, os nomes, certo? Então, como que eu vou fazer essa substituição? A primeira oração está ok. Lave, mantenha bem tampados tonéis e barris de água. Como que eu vou fazer a substituição usando o pronome oblíquo, tá? Então, vamos ver o primeiro caso? O que você vai colocar? Exatamente, lave-os. Lave-os. Tá vendo aqui? Pronome oblíquo, tá? Lave-os semanalmente por dentro, né? Com escova e sabão. Simples assim, tá bom? Então, lave-os semanalmente com escova e sabão, para não repetir os tonéis e barris de água novamente, ok? Vamos lá para 14, que diz assim: qual é a função sintática do pronome que você empregou no exercício anterior? Nos exercícios anteriores, vocês perceberam que nós estávamos usando bastante o pronome pessoal do caso reto, né? O eu, tu, ele, nós, vós, eles. E quando nós usávamos esse pronome, eles tinham a função sintática de quê na oração? Isso, de sujeito. Já o pronome oblíquo, nós vamos ver que eles têm outra função. Tá bom? Então, é o que pergunta nessa número 14. Qual é a função sintática do pronome que você empregou esse os no exercício anterior? Então, você coloca lá que o pronome os tem a função sintática de complemento do verbo ou complemento verbal, ok? Essa é a função dos pronomes oblíquos, ok? Então, tem a função de complemento verbal, ok? Complementa o verbo, lave-os, ok? Número 15. Indique os pronomes pessoais dos casos reto e oblíquo nas frases a seguir e a função sintática de cada um deles. O prof já deu uma dica antes, né? Que quando é pronome pessoal do caso reto é o quê? Sujeito. Quando é pronome pessoal do caso oblíquo é o quê? Complemento verbal, ok? Então vamos lá. Frase 1, ela diz assim: encha os pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda. Eles devem ser lavados uma vez por semana. Onde que está o pronome aqui? Eles, certo? Esse é o primeiro pronome em análise. E pergunta, qual é a função sintática? Eles têm a função de quê? Sujeito da oração. Eles têm a função de sujeito. É um pronome pessoal do caso reto, ok? Na frase 2, coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha-os.
mantenha-os bem fechados. Na frase 2, o os tem a função do que então? Exatamente, de complemento verbal ou de complemento do verbo, tanto faz, tá? Porque é um pronome oblíquo. Joia? 16. Leia as frases a seguir e reescreva-as, substituindo os termos que estão repetidos agora por um pronome oblíquo, ok? Veja, mantenha as garrafas com a boca virada para baixo e verifique as garrafas diariamente. Use o verbo, pessoal, da segunda oração para fazer essa substituição, para fazer essa coesão. Então, como que vai ficar na letra A? Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo. E qual a palavra que nós estamos tentando evitar a repetição? Garrafas, certo? Aí aqui diz, verifique as garrafas diariamente. Repetiu. Então, eu vou colocar o que no lugar? Verifique as diariamente. Ok? Olha, usei o verbo e o pronome oblíquo. Tranquilo, né? Na B, tampe os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual e verifique os vasos sanitários semanalmente. O que acontece aqui? Repetiu vasos sanitários. Nós vamos usar o que então na segunda oração? Ao invés de verifique os vasos sanitários semanalmente, verifique-os. E verifique-os semanalmente, ok? Claro que você faz a oração completinha, tá bom, queridos? Na número 17, para evitar a repetição da palavra dengue, nas frases a seguir, você pode substituí-la por um pronome, tá? Reescreva a frase e responda as questões. A frase que está nesse box diz o seguinte: a dengue é uma doença transmitida pelo mosquito. Até aí tudo ok. Aedes aegypti. Desculpa, pessoal, a dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Ponto. Podemos prevenir a dengue, aí que está o problema, né, de repetição, acabando com o mosquito. Então, como que você vai fazer esta oração? Podemos preveni-la. Podemos preveni-la. Né? Podemos preveni-la acabando com o mosquito. O que eu fiz? Transformei o verbo, né? Podemos preveni-la, tá? Acabando com o mosquito. Simples, né, pessoal? Tá bom? Na letra A, diz assim: que pronome você empregou no lugar da palavra dengue? Quando nós usamos aqui o lá, na verdade, é o que, gente? É um pronome oblíquo. Pronome pessoal do caso oblíquo. Na verdade, aqui é o a, tá? O lá é pra gente só fazer essa adaptação fonética. Então, o pronome oblíquo a foi que você usou, ok? Seguindo lá para a página 18, continua a letra B. Qual é a função sintática desse pronome que nós usamos aqui? Se é pronome oblíquo, função sintática de complemento do verbo.
Então você vai dizer complemento verbal tem a função de complementar o verbo. Pessoal, é tudo a mesma coisa, tá bom? Então coloca lá. Tem a função de complementar o verbo, tá? Na letra C, o pronome que nós usamos, né? Ali, o a, prevenir-la. Prevenir o quê? A dengue. Se refere àquele que fala, com quem se fala ou de quem se fala. Claro, de quem se fala, porque eu estou falando da dengue, dela, da dengue. Por isso que é de quem se fala, ok? Número 18, leia com atenção as frases e responda as questões a seguir. Chikungunya está relacionada à aparência curvada dos pacientes que foram atendidos na primeira epidemia. Para eliminá-la, ó o pronome oblíquo aí, devemos reforçar as medidas para acabar com os criadouros dos mosquitos. Aí vem a pergunta. A, diz assim, a que se refere o pronome em destaque? A que se refere esse lá? Né? Que na verdade é o pronome oblíquo a. A que ele está se referindo? Porque diz assim, para preveni-la, devemos reforçar. Exatamente, o lá se refere a chikungunya. Olha bem como é escrita dela logo no início do parágrafo, tá, pessoal? O pronome oblíquo lá refere-se a chikungunya, ok? Em que pessoa do discurso está esse pronome? Pode estar em primeira, em segunda, terceira. O a é um pronome oblíquo ligado a qual pessoa, pessoal? Exatamente, terceira pessoa do singular. Que é o que, no caso? A chikungunya. Então seria o que? O ela. Não é a terceira pessoa do singular? Tá bom? Seguindo, qual é a função sintática desse pronome na frase? Esse pronome, o lá, ele é do caso reto ou do caso oblíquo? Caso oblíquo é o a, certo? Quando é do caso oblíquo, então ele tem a função do quê? Exatamente. Então coloca lá. Tem a função de complemento verbal ou complemento do verbo, tanto faz, tá? Colocou? B. Caso a doença chikungunya fosse substituída por vírus da gripe, quais as substituições relacionadas a esse pronome você faria? Ao invés de usar o lá, o que você usaria, pessoal? Simples. Se era no feminino e eu estava usando o lá, né? Nós iríamos usar o quê? Para preveni-lo, tá? Então, o que você faria? Trocaria o pronome oblíquo a pelo pronome oblíquo o, tá? Aí ficaria como? Para preveni-lo, devemos reforçar as medidas, né? Tá bom? Desculpa, pessoal, é para eliminá-lo. Oh, tchacelo, tchacelo, tchacelo. Para eliminá-lo. Para eliminá-lo. Tá bom, queridos? Seguindo. Número 19.
O vírus Zika recebeu a mesma denominação do local de origem de sua identificação, lá na floresta Zika, que fica em Uganda. Para diagnosticar o Zika, devemos observar os seguintes sintomas: dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. Vamos à pergunta. Reescreva o trecho substituindo onde se repete Zika na segunda frase, tá? Usando um pronome oblíquo. Então, o vírus, até Uganda tá tudo certo, tá? O problema começa ali. Para diagnosticar o Zika. O que nós vamos colocar então? Para diagnosticá-lo, e segue, tá? Para diagnosticá-lo, devemos, né? Porque tá falando agora do vírus da gripe. Devemos observar os sintomas, dor de cabeça, assim por diante, tá bom? Na letra B, o pronome que você inseriu tem a mesma função sintática do termo substituído, pessoal? Sim? Sim, porque ambos são complementos do verbo. Ambos são complementos verbais. Ok? Então, coloca lá. Sim, pois ambos são complementos verbais. Ok? Seguindo na letra C. O pronome que nós usamos, o lo, né? Esse lo, que na verdade é o pronome oblíquo o, ele se refere àquele que fala, né? Àquele com quem se fala ou aquilo de quem se fala? Aquilo de quem se fala, porque aqui nós estamos falando do que, gente? Do vírus, ok? Do vírus. Certinho aí? E a letra D. Esse pronome, o lo, ele concorda em gênero, número e pessoa com o sujeito qual é? Com o sujeito o vírus. Com o sujeito o vírus, tá? Caso essa expressão fosse substituída pelo termo dengue, tá? No caso, diagnosticá-lo, né? Foi usado. Se fosse usado o termo dengue no feminino, então, o pronome seria o quê? Diagnosticá-la. Então, nós usaríamos o lá. Se você quiser pôr somente o lá, pode, tá? Substituiria usando o lá, tá? Porque está no feminino. Continuando essa parte de pronomes, então agora vocês vão ler o texto que está aqui, que fala sobre Pedro Bandeira, que diz: leia com atenção o texto, que divulga o lançamento de um livro, A Flecha Traiçoeira, de Pedro Bandeira, e responda as questões. Aí você vai fazer a página. Vamos com calma, né, pessoal? Porque é bastante coisa. Agora vocês vão fazer daí a página 19 e a página 20, ok? Vocês fazem, depois a prof volta corrigindo, tá bom? Um beijo para vocês.